Aquela sensação de que algo está para acontecer, mas você não sabe o quê. Já sentiu isso? Às vezes, a vida dá sinais, mas a gente ignora. E quando finalmente algo acontece, você percebe que estava tudo lá o tempo todo. Hoje, você vai mergulhar em uma sequência de histórias que mostram o improvável virando real. Não estamos falando de milagres no sentido religioso, mas de acontecimentos que dobram a lógica, desafiam a normalidade e, de quebra, nos fazem repensar como estamos vivendo. E se você acha que já viu de tudo, se prepara, porque o que vem aqui não é para ser apenas assistido, é para ser sentido. A gente começa com um caso que parecia mais uma crônica urbana do que algo que poderia mesmo ter acontecido. Uma mulher, morando sozinha em uma cidadezinha esquecida no mapa, costumava manter o mesmo ritual. Acordava cedo, colocava café para ferver e abria a janela da sala para ver o sol bater nas montanhas. Um dia, algo estranho aconteceu. Um pássaro começou a aparecer na sua janela todas as manhãs, no mesmo horário. Mas não era um pássaro qualquer. Ele trazia no bico pedaços de papel. No começo, ela achou que fosse lixo. Depois, percebeu que tinham palavras escritas à mão. Palavras que, por coincidência ou destino, descreviam exatamente o que ela estava sentindo. Angústia, solidão, saudade. Os pedaços foram se acumulando e as mensagens começaram a mudar. Coragem, recomeço, liberdade. Depois de semanas, ela decidiu seguir uma das mensagens. Vá até o lago. Ela foi. Lá, encontrou um senhor sentado como se a esperasse. Ele a olhou e disse, demorou, hein? Não era alguém que ela conhecia. Era alguém que sabia quem ela era. E naquele encontro, uma nova vida começou. Essa história parece inventada? Pode ser, mas e se te contassem que isso inspirou um projeto real de mensagens anônimas em centros urbanos que ajudaram centenas de pessoas em depressão a saírem do fundo do poço? O que é coincidência quando alguém sente exatamente o que você sente e te escreve, mesmo sem saber quem você é? Tem algo aí que a lógica não explica, e talvez nem precise. Agora, imagina a seguinte situação. Um homem andando pela estrada no meio do deserto, sozinho, sem água, com o carro quebrado e sem sinal de celular. Ele andou por horas, até que, do nada, uma van parou. Ninguém dentro, apenas um bilhete no painel. Use o que precisar. Não precisa devolver. Ele entrou, encontrou comida, garrafa d'água e até uma barraca no porta-malas. Passou a noite ali e foi resgatado no dia seguinte por um carro da manutenção da rodovia. Quando contou a história, ninguém acreditou. Procuraram a van. Nada. Nenhuma câmera registrou. Nenhum relato parecido. Mas o homem continuou dizendo a mesma coisa. Eu não vi milagre. Eu vi humanidade. Só que até hoje, ninguém sabe de onde veio aquele veículo. Esses episódios desafiam nossa mania de querer que tudo tenha uma explicação e nos mostram algo essencial. Talvez o mais importante não seja entender o que acontece, mas sim perceber o que isso muda em nós. Por isso, se você sente que está sozinho ou que ninguém presta atenção em você, saiba que o mundo sempre tem brechas para nos surpreender. Mas é preciso estar desperto, com o olhar atento. Como naquela outra história, uma jovem estudante, vindo de uma família cheia de limitações, vivia com medo de errar. Ela repetia para si mesma que não era boa o suficiente. Um dia, decidiu escrever uma carta para si mesma no futuro. Na carta, listou tudo o que sonhava. Morar fora, escrever um livro, trabalhar com algo que inspirasse outras pessoas. Guardou a carta, esqueceu dela. 10 anos depois, já formada, atuando como especialista em design emocional, em uma startup no sul do país, ela encontrou a carta enquanto limpava o armário da avó. Chorou. Cada item da lista tinha sido alcançado, mesmo que por caminhos que ela jamais teria previsto.
Às vezes, a gente só precisa se permitir tentar, mesmo com medo. O tempo cuida do resto. Mas o mais impactante nessa história é que ela não guardou isso para si. Resolveu criar um movimento chamado Cartas ao Futuro, onde pessoas de todo o país escrevem cartas para si mesmas, que são guardadas e devolvidas 5 anos depois. O impacto disso na vida das pessoas foi tão grande que uma editora publicou um livro com trechos das cartas mais emocionantes. Se isso não é transformar dor em propósito, o que seria? Você já se sentiu inspirado por uma história assim? Não pela grandeza, mas pela verdade que ela carrega? Porque aqui a gente não quer te impressionar. A gente quer te lembrar do que você esqueceu. Que ainda dá tempo, que ainda tem caminho, que ainda tem beleza no improvável. Agora que você está aqui, já mergulhado nesse universo onde a realidade parece esticada pela emoção, quero te levar para mais uma história que começa com o fim de um relacionamento. Mas calma, não é drama de novela, é uma jornada de reconstrução. Um homem, fotógrafo de eventos, sempre acostumado a registrar os momentos felizes dos outros, viu sua própria vida desmoronar. Foi deixado sem explicações, com um filho pequeno e um estúdio praticamente falido. Mas em vez de desistir, ele decidiu fazer algo diferente. Passou a registrar os próprios dias, não com imagens, mas com palavras. Criou um perfil discreto onde escrevia textos curtos, quase desabafos sobre o que era acordar todos os dias e tentar dar conta. Com o tempo, pessoas começaram a se identificar, compartilhar, mandar mensagens dizendo "eu me sinto assim também". O que era diário virou farol. Ele não era coach, não era palestrante, era apenas alguém dizendo "tô tentando sobreviver". E isso foi suficiente para criar uma rede de apoio, que não tinha nome nem regras, apenas um monte de gente cansada, mas viva. Hoje ele realiza encontros presenciais em espaços culturais, sem palco, sem microfone, só roda de conversa. E diz uma coisa que marcou: a gente não precisa saber o que fazer com a dor, só precisa não fingir que ela não existe. Essa frase se conecta com uma história que circulou na internet, mas pouca gente sabe que é real. Uma mulher, vendedora ambulante, criou um caderno onde cada cliente deixava um conselho para ela, como pagamento extra. Ela chamava de "O Caderno da Sabedoria". Durante anos, escreveu centenas de frases, reflexões, ensinamentos. Um dia, alguém comprou um doce e leu algumas páginas. Ficou tão impactado que postou em uma rede social. Resultado: uma editora procurou a mulher, que agora é autora publicada. E o caderno virou um símbolo de como cada pessoa, mesmo a mais invisível, carrega uma história que pode transformar outras. E por que tudo isso importa? Porque estamos cercados de narrativas que nos colocam para baixo, que repetem que só quem tem muito é que pode muito. Mas essas histórias aqui mostram o contrário, que a mudança começa no pequeno, no gesto sincero, na decisão de continuar mesmo sem certeza nenhuma. Isso não é motivação barata, isso é verdade. E a verdade, quando chega, muda o rumo. Então, se você está assistindo esse vídeo agora e alguma dessas histórias te tocou de algum jeito, eu quero te fazer um convite simples, sem pressão, sem clichê. Se inscreve no canal. Mas faz isso não porque alguém mandou. Faz porque você sente que esse tipo de conteúdo merece espaço no seu dia. Aqui a gente não grita, não força, a gente toca. E se tocou, vem com a gente. E mais uma coisa: comenta aqui embaixo com uma palavra que define o que você sentiu ao ouvir essas histórias. Não precisa explicar, só a palavra. Depois, volta aqui e lê as palavras dos outros. Vai perceber que você não está só. E isso já muda tudo. Amém.